A força de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente, e não está paralisada. Isaías 51, 9. Meus irmãos e irmãs, a palavra Isaías, o nome Isaías, significa Deus é salvação. Deus deu salvação. E também pode significar salvação de Deus. Aleluia. No capítulo 1 de Isaías, Deus dá uma palavra para a nação pecaminosa de Israel. Trata-se de uma palavra para corrigir o povo. A partir do 1º capítulo de Isaías, Deus fala a uma nação pecaminosa. Versículo 6 de Isaías, no capítulo 6 de Isaías, no versículo 6, nós temos ali o chamado de Isaías, o chamado de Deus a Isaías. E no versículo 6, um serafim, ele pega uma brasa viva e toca os lábios do profeta. E no versículo 8 de capítulo 6 de Isaías, Isaías fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Glória a Deus. Nós podemos perceber então, meus irmãos, que Deus, a força de Deus, ela não está paralisada. O que acontece é que muitas vezes ela não se move no nosso meio, porque nós estamos vivendo em meio ao pecado. E a força de Deus, ela não atua no pecado. Então Deus, ele quer corrigir. Assim como ele purificou o profeta, antes do profeta levar a palavra a Israel, Deus, ele purifica e perdoa os pecados do profeta Isaías. E aí então, meus irmãos e irmãs, o profeta Isaías leva uma palavra para o povo de Israel. Do capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías, há uma profecia, meus irmãos e irmãs, para uma nação, a nação de Israel, uma nação perversa, uma nação orgulhosa, uma nação hipócrita. Ali, Deus dá palavra, através do profeta Isaías, para corrigir esta nação. Do capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías. A partir do capítulo 40, Deus então, ele traz uma promessa de consolo. Deus traz uma palavra de salvação. Deus levanta o Redentor de Israel e profetiza a queda de Babilônia. Aleluia. Deus profetiza a queda de Babilônia, a queda do pecado. É interessante, meus irmãos, que o livro de Isaías, ele é uma comparação com a Bíblia toda. A Bíblia, ela tem 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Isaías tem 66 capítulos. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros. E do capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías, a palavra se refere ao Antigo Testamento todinho, onde Deus está corrigindo, onde Deus está julgando as nações que atuam contra Israel. E a partir do versículo 40 ao versículo 66, há então uma promessa de esperança e salvação, que está relacionada ao Antigo Testamento. Então vejam só, meus irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa.
Do primeiro capítulo ao 39, Deus profetiza, Deus ensina, Deus alerta o povo. E depois do 40 ao 66, promessa de salvação, de esperança e de vitória. Do capítulo 40 ao capítulo 66 de Isaías, tem 27 capítulos, que é justamente o Novo Testamento, que tem 27 livros. Então Deus trabalha dessa forma, irmãos. Quando nós então sentimos o nosso coração, meus queridos, de fazer esta campanha de oração, de 22 dias às 22 horas, não foi por acaso. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Deus ele trabalha de forma, meus irmãos, ligadas, através de sinais. Deus está mostrando as coisas aqui no livro de Isaías, o que Ele vai fazer com o mundo todo. Por isso então, meus irmãos, hoje nós queremos meditar nesta verdade onde a força de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente, e ela não está paralisada. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então Isaías, no capítulo 51, ele ora ao Senhor para que a força de Deus, que estava paralisada no meio do povo de Israel, fosse despertada. Será, meus irmãos, que o poder de Deus ele não está adormecido na igreja de hoje? Versículo 1 de Isaías 51 diz assim: ouve-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscai ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Aleluia. Deus ele trabalha de forma maravilhosa, meus irmãos. Olhem só, versículo 1. Ouve-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscai ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados. Quando a palavra fala que olhai para a rocha, a palavra está se referindo a Abraão. Quando Deus então tirou Abraão da família dele, cortou a rocha. A família de Abraão era idólatra. Eles adoravam outros deuses. Deus então ele corta essa rocha. Ele pega Abraão, e de Abraão ele faz uma grande nação e multiplica e abençoa. E quando a palavra fala aqui, olha só, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Deus, quando fez o homem e a mulher, ele fez do quê? Do barro. Então ele pegou o barro e modelou o homem e a mulher, né? Modelou o homem, e da costela do homem ele modelou a mulher. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós vemos aqui a mão de Deus atuando de maneira poderosa. Quero pular para o versículo 9 agora, olha só. Versículo 9, 51:9 de Isaías: desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor, desperta como nos dias do passado, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Esse versículo, meus irmãos, é a chave da mensagem dessa noite. Desperta, 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 veste-te de força, ó braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. A força de Deus nas gerações antigas. Isaías faz esta oração. Isaías, que está com seus lábios agora purificados com a brasa de Deus. Agora então ele está na unção, ele está no fogo,
Deus perdoou os pecados. Deus então deu uma unção, a unção de profeta para o Isaías. E agora ele vai falar, ele é boca de Deus. Então ele fala para o povo: desperta, povo. Um povo que estava sendo cativo pelos assírios, um povo que estava sendo subjugado por várias nações, um povo que estava no cativeiro, um povo orgulhoso, um povo que vivia no pecado, o povo de Israel. Então ele traz essa memória: desperta, desperta, a força de Deus é a mesma. Por que vocês estão vivendo assim, em seus pecados, como se Deus não estivesse mais na vida de vocês? Ele está presente, e Ele quer levantar vocês, e Ele quer tirar vocês, Ele quer tirar Israel do cativeiro. Aleluia! Desperta, desperta, veste-te de força. A força do Senhor é a mesma. Um Israel fraco, um Israel prostrado, um Israel pecaminoso, um Israel orgulhoso, um Israel desviado, mas a força de Deus era a mesma. Meus queridos, o poder de Deus operou no passado, continuará operando no meio do seu povo, no presente e no futuro, pois tudo o que Deus faz pelo seu povo é para o louvor da sua glória. Então, quando Deus, meus irmãos, permite que a gente sofra, e depois então Ele vira esse cativeiro e nos dá livramento, é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Então Deus, Ele permite as coisas, permite o sofrimento, mas Ele sempre manda o profeta para cutucar, Ele manda o profeta para despertar, Ele manda o profeta para trazer à memória o que dá esperança. O povo de Israel estava prostrado, um povo que estava vivendo no cativeiro, mas, meus irmãos e minhas irmãs, Deus é o mesmo, e a força dele estava ali. E Isaías ora ao Senhor e profetiza aquele povo: desperta, desperta, como nos dias passados. Vamos despertar, irmãos. Vamos despertar na oração. Sabe, meus irmãos, o pastor, quando ele não é self-service, como é que fala? É assim mesmo? Self-service, né? Self quer dizer eu me sirvo, né? Quando o pastor ele não é self-service, ou seja, quando ele não dá o que a igreja quer ouvir, ele sofre muito, como Isaías sofria. Porque hoje, meus irmãos, nós vivemos uma época totalmente self-service. O que você quiser, você pede pela internet, você pede pelo telefone, você pede pelo WhatsApp, o que você quiser. Se você quiser agora, neste momento, meus irmãos, um celular, e esse celular está lá na China, ele vai voar, ele vai andar de navio, mas ele vai chegar na sua casa. Você pede. Meus irmãos, mas a obra de Deus não é assim. Muitos estão vivendo uma obra assim. E muitos pastores, como a Bíblia mesmo alerta lá em Ezequiel, os pastores que comem a gordura das ovelhas, aqueles que matam as ovelhas, que vivem do que a ovelha produz, ao invés de apacentar a ovelha, esses pastores, eles estão tirando o couro da ovelha e eles dão o que você quiser. Se você quiser oração de cura, eles fazem, oração disso, oração daquilo. E se a oferta for grande, meus irmãos, o poder é maior na oração. Porque eu já ouvi isso no rádio. O pastor falou: se a oferta for grande, eu vou me empenhar mais. Misericórdia, Pai. Aonde nós estamos comercializando o poder de Deus? No Novo Testamento isso já aconteceu, meus irmãos e minhas irmãs. Quando ali os primeiros cristãos estavam operando, Pedro, ali Filipe, e todos estavam ali orando e fazendo maravilhas, houve um homem, um mágico ali, que ele se converteu,
E ele chegou para Pedro e falou: olha, quanto que você quer para você me dar esse Espírito Santo aí? Porque eu quero orar nas pessoas e as pessoas vão receber o Espírito. Quanto você quer? Pedro falou: arrete daqui. Você quer negociar o Espírito Santo de Deus? Meus irmãos, infelizmente, eu aqui não estou falando mal de ninguém, eu estou falando o que eu vivo, o que nós estamos vivendo, estou falando o que é, o que está acontecendo. Não vamos para esse caminho, não vamos para esse caminho. Mas, meus irmãos, nós precisamos despertar. Despertar. Gideão, teve um dia que ele chegou e falou o seguinte: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Aqui é o mesmo contexto, meus irmãos, de Isaías. Lá em Juízes, o povo estava sofrendo e o povo também estava adormecido. E o próprio Gideão falou: mas o Senhor fez tantas coisas no passado, por que não faz agora? Porque o povo estava precisando despertar. Deus fez tanta coisa no passado, por que não faz hoje, no século 21? Porque o povo está precisando despertar. A igreja quer saber só de estar dando opinião política, opinião disso, opinião daquilo, e está esquecendo de orar, está esquecendo de jejuar, está esquecendo de fazer o que ela tem que fazer, que é pregar o Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, é tempo de despertar. Isaías 51:9, desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Gerações antigas, meus irmãos e minhas irmãs. Como por exemplo Moisés. Não és tu, diz o verso 10 de 51 de Isaías, não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Moisés, meus irmãos, ele agiu na força de Deus. E a palavra aqui de Isaías está falando: desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Jesus, ele é o braço forte de Deus. E Jesus está conosco, porque ele é o braço forte da igreja. E nós então precisamos de despertar. Moisés agiu na força do Senhor, e nós também agimos na força do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos deixar o Espírito Santo nos despertar, vamos deixar o Espírito Santo colocar fogo dentro de nós, para nós queimarmos por Jesus, para sairmos de uma acomodação, meus irmãos, que cega. O príncipe deste século, que é Satanás, ele tem cegado a muitos. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, que o príncipe deste século cega, e muitos evangélicos estão cegos, porque estão adormecidos. Mas aqui a palavra vem: desperta, desperta, veste de força, ó braço do Senhor, desperta como nos dias passados. Será que o profeta está sendo saudosista? Não. Ele está trazendo à memória o que dá esperança. Quando nós falamos das nossas reuniões de oração, que eram bem frequentadas, que eram cheias, de homens e mulheres fervorosos, de varonis que viam e enchiam a igreja, só homem orando, só mulher orando. Isso é saudosismo? Não. Era uma igreja que era forte, uma igreja despertada. Hoje a igreja é fraca, a igreja Nutella. Essa é a verdade, irmãos. É isso que o profeta está falando. Desperta como nos dias passados, onde a gente vinha para a igreja de a pé, e no dia de chuva a gente amassava barro, e ali no paravento da igreja ficavam as galochas, e era tudo, e tinha até meu irmão e minha irmã, não era tapete não, era um estrado de ferro, onde a gente raspava o pé assim. Quem se lembra disso? E o barro ficava lá.
Mas a gente vinha, irmãos, e a gente orava, e a gente buscava, e Deus operava, e a igreja multiplicava. Tem gente, irmãos, que está querendo que a igreja continue online, porque é gostoso assistir um culto debaixo do cobertor, no sofá, cultuando a Deus. E eu louvo a Deus pelo poder da internet. Mas tem gente que não quer sair de casa mais não, meu irmão e minha irmã. Tem gente que já se acostumou. Sabe o que você está precisando? Do fogo do Espírito Santo para te despertar. Desperta, desperta, como nos dias passados. Moisés agiu na força do Senhor. A força de Deus não está paralisada. A igreja é que está, muitas vezes, paralisada. Moisés agiu na força, abriu o mar na força do Pai. Elias, ele abalou o poder das trevas. Elias abalou o céu e a terra. Elias, ele orou, e por 3 anos e meio não desceu água sobre a terra, não choveu por 3 anos e meio. Ó, a força de Deus atuando no passado, meus irmãos e minhas irmãs. Jacó lutou com Deus e venceu. Que coisa maravilhosa! Deus permitiu que Jacó vencesse aquela luta, porque Jacó venceu para a glória de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres intrépidos, que pregam a palavra, seja em qualquer tempo, pregue a palavra na dor, na alegria, seja onde for, meus irmãos. Nós vivemos um casamento com Jesus, é na alegria e na tristeza, é na pobreza, é na riqueza, meus irmãos, é na saúde e é na doença. Nós temos que pregar a palavra do Pai. Assim como Jacó lutou e venceu. E aquele anjo falou: me larga. E Jacó falou: não largo enquanto você não me abençoar. E ele foi abençoado, e ele venceu, meus irmãos. Mas não é que Deus é fraco e Jacó é forte, não. Deus permitiu que Jacó vencesse para a glória dele. Assim como Deus permite que você ore com fé, e Ele vai ouvir a sua oração, porque é para a glória dEle, para reverter situação perdida. Meus irmãos, pessoas que estão na UTI já, que o médico já decretou, já não tem mais o que fazer. Vamos orar, igreja, vamos clamar. Deus aqui permitiu que Jacó vencesse ele, naquela batalha, e Jacó foi vencedor. Porque Deus permitiu, por causa da insistência, por causa do amor, da dedicação, porque Jacó estava lutando com Deus na força de Deus. Na verdade não houve perdedor, meus irmãos, houve só ganhador, porque a palavra do Senhor está sendo pregada hoje com intrepidez. E Jacó então mudou a história da vida dele no vale de Jaboque. Ali ele nasceu um novo homem, de enganador ele passou para pai de uma grande nação, Israel. Aleluia. A força de Deus, como no passado na vida do rei Ezequias. Um rei, meus irmãos, estava para morrer, e de repente então ele ora, ele se humilha diante de Deus, e Deus acrescenta mais 15 anos na vida dele. 15 anos. E ele leva o povo a uma grande vitória. Deus dá uma grande vitória ao rei Ezequias sobre o rei Sanaqueribe. Naquele dia o Espírito de Deus matou 185 mil do exército do rei de Sanaqueribe. Meus queridos, é a força de Deus atuando na vida de Moisés, na vida de Elias, na vida de Jacó, na vida de Ezequias, na vida do rei Josafá. Deus dá vitória sobre o reinado de Amon, sobre o reinado de Moabe. Deus fala para Josafá: Josafá, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Aleluia. Meus irmãos, essa batalha não é nossa, essa batalha é de Deus. Se eu vou para o Novo Testamento, meus irmãos, trazer à memória o que nos dá esperança, e recordarmos da força de Deus atuando sobre os seus servos, nós vamos chegar na igreja de Atos dos Apóstolos,
Uma igreja cheia de força, cheia de poder. Uma igreja, meus irmãos, que a sombra de Pedro curava. Uma igreja, meus irmãos, que pregava com intrepidez. Uma igreja que testemunhava da seguinte forma: olha, hoje eu levei um monte de chibatada, eu fui apedrejado, glória a Deus, porque eu fui apedrejado. Não é crente Nutella não, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele se alegrava porque era apedrejado. Onde já se viu isso? Pedro falou: não posso parar de pregar aquilo que eu tenho ouvido. Eu não vou parar de pregar, não vou parar de falar. A igreja de Atos, meus irmãos, uma igreja intrépida. O apóstolo Paulo orou por essa força, orou por esse poder de Deus, lá em Efésios 1:8, 18, 19. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. É esse poder, sobreexcelente poder de Deus sobre nós, sobre a igreja. É isso que nós precisamos pedir, irmãos. É isso que nós precisamos crer. É isso que nós precisamos orar. É isso que nós precisamos insistir. Se nós caminharmos mais um pouquinho, ao invés da igreja do primeiro século, se nós avançarmos para o século XIX e falarmos de homens como Spurgeon ou como Finney. Spurgeon, meus irmãos, ele era um homem de fé, ele era considerado o príncipe do púlpito, todos queriam vê-lo pregar, ele não fazia apelo, mas no final da sua palavra, o Espírito Santo tocava os corações das pessoas, e elas vinham à frente sem chamado, sem ser chamadas, elas vinham à frente, ficavam perto do púlpito ali, e choravam, e se arrependiam dos seus pecados. É a força de Deus atuando sobre o seu povo. Charles Finney, meus irmãos, já século 18, 19, ele foi numa fábrica certa feita, na Inglaterra, e aí ele começou a falar de Jesus. De repente a fábrica parou, e todos choraram, se arrependeram e aceitaram Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, que coisa, né? Eu acho que nós precisamos, meus irmãos, retomar a força do Senhor como no passado. Eu acho que nós estamos fazendo a obra muito na nossa força. E quando a gente faz na nossa força, a gente se decepciona. Porque a gente vê que a gente é fraco, que falta fé às vezes para nós. Nós temos que fazer a obra na força de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós vamos aqui mais para frente, século 20, ali em Los Angeles, houve uma experiência única. O avivamento da Rua Azusa, em 2006, completou 100 anos, 2016, 110 anos. Não é? Então nós estamos aí, 2021, 105 anos. 115 anos de avivamento da Rua Azusa. O que aconteceu lá, meus irmãos, naquele avivamento? Experiências de xenolália. Você sabe o que é xenolália? Sabe o que é xenolália? Sabe ou não? E glossolalia. Você sabe o que é glossolalia? E falar em línguas. Sabe o que é falar em línguas? Sabe o que é falar em línguas? Sim ou não? Irmãos, falar em línguas é a glossolalia. É bíblico. O presbiteriano até se arrepia quando fala de falar em línguas. Eu não sei porquê. Eu conheço dezenas de pastores presbiterianos que falam em língua. Mas até se arrepiam. Está aqui no nosso presbitério mesmo, presbitério de Osasco. Isso é glossolalia. É bíblico. Nós não damos ênfase. Nós damos ênfase na palavra. Mas é bíblico, a gente não pode negar. Agora, meus irmãos, a xenolália é uma coisa interessante. É a pessoa falar em russo sem nunca ter ido à Rússia. É o que aconteceu na Rua Azusa. E é o que aconteceu lá em Atos 2.
Aqueles homens estavam ali, de repente eles começaram a falar em Creta, começaram a falar em vários idiomas, que eles nunca tinham ido àqueles países, aquelas cidades, nunca tinham ouvido aquele idioma, e eles estavam falando. Isso se chama xenolália. Aconteceu ali na rua Azusa, em Los Angeles. Ali aconteceu, meus irmãos, cultos interraciais. Naquele momento onde havia um racismo muito forte, o Espírito Santo de Deus une. Quem é racista, meus irmãos, não pode se dizer cristão, porque o Espírito de Deus une culto entre branco e preto, ali na rua Azusa. Meus irmãos, ali houve curas sobrenaturais. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Salmo 126:3 fala isso. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. O poder de Deus, a força de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente, e ela não está paralisada. Mas qual é a causa da paralisação da força de Deus no meio da igreja? Afastamento de Deus, meus irmãos. Meus queridos, esse tempo de quarentena é um tempo que tem revelado muitas coisas para nós. Uma das coisas que eu, como pastor, já vou pegar aqui e falar mesmo para a minha igreja é o seguinte: dia de frio, a igreja costumava esvaziar um pouquinho, não é verdade? Fazia aquele frio forte, a igreja tendia a se esvaziar. Meus irmãos, hoje mesma coisa. Se a live é num dia de muito frio, ela diminui. Ela diminui a participação. Olha só o olhar do pastor, presbítero. Ela diminui. Por que ela diminui? Se as pessoas não têm que sair de casa, não têm que tomar banho para vir para a igreja, não tem que pegar o ônibus ou pegar o carro, não tem que ir até a garagem, pegar guarda-chuva, está lá dentro de casa, mas está frio, não conecta-se. É impressionante. Quem tem revelado isso? A quarentena tem revelado isso aí. Qual é a causa da paralisação da força de Deus no meio da igreja? O afastamento de Deus, até dentro de casa. O adormecimento, pecado, o pecado da incredulidade nas promessas do Senhor. A gente cantou aqui no louvor que as promessas do Senhor vão se cumprir. Quando a gente não crê que essa promessa vai se cumprir, isso se chama incredulidade. Indulgências. O pecado da indulgência. Sabe o que é indulgência? Indulgência, meu irmão e minha irmã, é a gente dar uma oferta, um dinheiro para receber a bênção. Isso é indulgência. Sabe? Igreja que vende correntinha, igreja que vende isso, que vende aquilo outro. Isso se chama indulgência. Do século XV, onde Lutero já havia apontado que estava errado. E hoje a igreja volta a cometer. O que afasta a igreja da força de Deus, o que paralisa a força de Deus no meio da igreja? Igrejas que estão hoje como coaching. Pastor formado em teologia, normalmente o pastor tem outras formações também. Aí ele aproveita e faz uma formação em coach. Aí ele vem ao púlpito e quer animar todo mundo, como se fosse ele um coach, e aí todo mundo está aí, né, deprimido, precisando de uma palavra de um homem, de uma autoajuda. Isso tem afastado e paralisado a força de Deus sobre a igreja. O ano passado saiu uma reportagem de um pastor cuja igreja tinha mais de 15 mil membros. Ele se matou. Por que ele se matou? Não sei porque ele se matou. Estava com depressão. De repente ele sobe, prega, levanta todo mundo, o auditório, a igreja fica uau! Aí ele vai para a casa dele, é a questão do palhaço que é triste. Ele vai ao circo, faz todo mundo rir, mas quando ele chega na casa dele, ele é uma pessoa triste. Meus irmãos, nós precisamos depender da força de Deus do passado. O que então, qual é a causa da paralisação da força de Deus no meio da igreja? Meus irmãos, o Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, que nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto.
É isso, ajuda do alto. Quando a gente busca na igreja autoajuda, pastores que ao invés de serem profetas, são pastores coaching. Eu não posso falar mal disso, daquilo, não posso tocar nesse assunto, senão eu vou deixar as pessoas tristes. Não, o que é isso, meu irmão? Se você quiser ficar triste porque eu estou pregando a palavra de Deus, se você quiser ficar triste comigo, que fique. Mas eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus. Porque quando eu chegar lá no céu, com a graça e misericórdia de Deus, eu posso ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que eu separei para ti antes da fundação do mundo. Eu quero ouvir isso, e não aquilo, eu não quero ouvir o seguinte: olha, por que você não pregou? Você não era pastor? Não coloquei você lá para pastorear, por que você não falou? Por que você não pregou a minha palavra? Você ficou pregando a sua palavra ou a palavra que a igreja queria ouvir? Não, meus irmãos, eu quero pregar a palavra de Deus. Então eu posso falar que a causa da paralisação da força de Deus no meio da igreja é a negligência na oração. Às vezes você é um bom orador na sua casa, mas tem que ser um bom orador na igreja. Um bom orador com a comunhão, com a comunidade. Eu não me esqueço, meu irmão e minha irmã, daquilo que Deus fez lá em Nínive. Foi uma coisa espetacular, até os animais jejuaram, porque todos estavam no mesmo fogo, na mesma união, na mesma comunhão. Não tem como, meus irmãos, eu viver um evangelho isolado. O evangelho, ele é um evangelho de conexão. Eu tenho pregado à igreja e falado que nós temos como alvo 100 conexões em uma de nossas lives. Nós conseguimos, meus irmãos, depois a gente consegue até 500. Conseguimos atingir até 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, depois de uma semana. Mas no dia, ali no dia, nós não conseguimos. Por quê? Porque muitos agora estão assistindo Faustão. Muitos agora estão assistindo Netflix. Muitos agora estão assistindo uma TV fechada. Muitos agora estão fazendo uma comida, estão degustando uma comida. Muitos agora estão dormindo. Muitos agora estão fazendo tantas coisas, mas fazem parte do rebanho. Muitos agora estão brincando com seus netos, estão conversando com seus filhos, estão estudando, estão desfrutando de todo o bem que Deus deu para ele, que dá para ele, mas não está conectado no culto. Por isso, meus irmãos, que a força de Deus se paralisa no meio da igreja. Negligência na oração, negligência na comunhão e, por último, a secularização, que é trazer o mundo para dentro da igreja, os costumes mudando. Meus irmãos e minhas irmãs, como fazer então para despertar a força de Deus no meio da igreja? Consagração. Vamos começar a nos consagrar. Aquela conversa, meu irmão e minha irmã, de que eu já aceitei Jesus, e eu sou salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Conversa fiada de calvinista, de quem não conhece Calvino, de quem nunca leu Calvino, de quem nunca leu a tradição reformada, daquele escritor chamado Leite. Porque quem leu sabe que Calvino fala que a gente tem que vigiar. Muitos acham que uma vez salvo, sempre salvo, não preciso fazer mais nada. Não preciso mais orar, não preciso comungar, não preciso fazer nada. É mentira isso aí, precisa sim. Precisa buscar consagração. Precisa deixar Jesus viver na sua vida. E aí não tem como não falar do primeiro amor. Gálatas 2:20, já estou crucificado em Cristo. Eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos decidir e deixar Jesus viver em nós. Já estou crucificado em Cristo. Precisamos deixar o poder de Deus operar em nós, nas nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 51, versículo 9, diz o seguinte: desperta,
desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor, desperta como nos dias passados. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, e que nós possamos fazer parte de um povo despertado, de um povo cuja força de Deus opera poderosamente, de um povo que deixa Jesus viver em sua vida, de um povo que fale: já estou crucificado em Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Aí nós poderemos então, meus irmãos e minhas irmãs, falar com muita alegria: desperta,